o que o colapso e a reconstrução de uma nação antiga nos ensina sobre liderança e propósito. Então, o intuito dessa revista, conforme mostra aqui no título, Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Fidelidade, coragem, unidade e alegria, o chamado divino que transforma histórias e fortalece o povo de Deus. Então, Neemias, ele é considerado, então, uma pessoa diferenciada, porque ele estava ali naquele momento junto com o rei Artaxerxes. Então, ele estava servindo, ele estava, de certa forma, ali como um empregado, de certa forma, com corte maior, ou seja, como se fosse um executivo hoje. Ele era basicamente um executivo, entre aspas, do rei Artaxerxes. Então, basicamente, a gente vai ver que esse slide primeiro e o segundo vai falar, o milagre exige uma história. O que queremos entender? Geralmente a gente quer pegar a história de Neemias e entender de acordo com o que está escrito ali. Entrar numa história, no capítulo do milagre, a ressurreição sem a cruz, a colheita sem o inverno e a reconstrução imediata. Assim conforme diversas outras passagens da Bíblia. Se a gente pega no caso de Jesus, muitos conhecem apenas a crucificação de Jesus, mas o que aconteceu ao longo da história que Jesus foi crucificado? Por que ele foi crucificado? O que ocasionou desse ato que ele fez em prol de cada um de nós? Então, mais vale o que aconteceu ontem do que o final da história, porque a gente vai entender as consequências. Nesse caso de Neemias, a gente vai ver que começou lá atrás com Salomão, uma pequena brecha que Salomão abre, e nisso começa a entrar toda, entre aspas, toda a desgraça que a gente vê depois que Neemias vai reconstruir essa muralha. Então, é importante a gente entender que todo ato, toda atitude vai ter uma consequência. E lá atrás, Salomão, na sua velhice, ele começou a abrir espaços para deuses estranhos. Deus deixou bem claro que ele não era para casar com outras mulheres, fora ali da redondeza dele. Então, na sua velhice, ele vai, casa com outras mulheres com o intuito de fazer alianças políticas. Porque Salomão entendia que se ele casasse com a filha de outras pessoas, de outros lugares, que não fosse ali do meio dele, ao qual Deus tinha dito para ele casar, ele poderia fazer essas alianças e acontecesse algum dia, o pai dessa esposa que ele casasse não iria atacar ele. Então, conforme a gente vê, Salomão teve algo em torno de 700 mulheres, mais ou menos. Então, foi diversas mulheres que ele foi casando, fazendo aliança com os pais dessas mulheres, com o intuito, então, de ficar livre dessas possíveis guerras. Ou seja, Salomão, na sua velhice, o que ele queria? Ele queria apenas defender o seu legado e defender tudo aquilo que ele construiu. E através dessa defesa, ou seja, através do seu ego, ele começou então, de certa forma, a se afastar daquilo que Deus disse para ele não fazer. Então ele vai e faz justamente aquilo que Deus fala para ele não fazer. E ali começa então toda essa ruptura. Então, muitos de nós queremos entender apenas o começo da história, apenas o começo das coisas, mas não queremos entender o que aconteceu antes de tudo. Mas, na realidade, conforme ali mostra como Deus opera de verdade, cada restauração possui uma genealogia de colapso. Para entender o peso do chamado de Neemias, precisamos voltar ao início da tragédia. Para entender o que Neemias vai construir, precisamos entender o que foi destruído e por quê. A rachadura que ninguém levou a sério. E ali começa então, qual que foi o ápice? O grande ápice que começou tudo. Basicamente foi ali, o templo de Salomão levou 7 anos para ser construído. 183.300 trabalhadores. Nenhum som de martelo foi ouvido. Era um ponto mais alto da glória de Israel. E se a gente pega lá, os irmãos se quiser anotar, lá em 1 Reis 8, 10 e 11, vai retratar um pouco sobre essa história. Primeira Reis 8 e 11 diz assim, do 9 ao 11. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra de Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles
da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. E ali, depois, na 1 Reis 11, 11:4 diz assim: porque sucedeu que o tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir os outros deuses, e o seu coração não era perfeito para o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não preservou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos e a abominação a Moabitas sobre a monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque e a abominação dos filhos de Amon. Assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, ao qual 2 vezes lhe aparecera. Acerca dessa matéria, lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento dos outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Então Salomão aqui começa essa destruição, conforme eu falei, fala sobre essa brecha. Tudo aquilo que a gente faz nas nossas vidas sempre tem uma consequência. Engraçado que existem leis que regem o nosso mundo, existem as leis que regem hoje tudo aquilo que a gente faz aqui, de certa forma, se a gente fazer errado, vai ter consequências. Se a gente vai preso, tem diversas outras consequências através das leis. Existem também as leis que são pautadas no universo. Se eu soltar uma caneta aqui, ela vai cair, que é a lei da gravidade. Existem diversas outras leis. Se eu empurrar uma pessoa, ela vai para frente, que é a lei do esforço. Então, tudo tem leis. E existem também leis espirituais, leis que regem e que impedem ou favorecem da gente conquistar e evoluir nas nossas vidas, seja em qual área seja. Então, tudo tem leis. E a partir do momento que a gente quebra essas leis, vai ter a consequência, conforme muitos já sabem, que tem a lei da semeadura. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente planta, a gente também colhe. Então, Salomão, ele plantou uma semente ao contrário daquilo que Deus disse para ele. Então, ele faz completamente diferente. E ali fala, quando Salomão já era velho, suas mulheres inclinaram o seu coração. O erro não entrou pela porta do fundo, entrou com o carimbo oficial de realeza através de alianças políticas. Longevidade não garante imunidade. A ruína nunca começa com o exército inimigo, começa no coração do líder. Então hoje, muitas pessoas gostam de serem líderes, gostam de cargos, sejam dentro da igreja, sejam empresas, seja o que for. Mas tudo aquilo que a gente representa como liderança tem-se consequência. Se a gente pega a história de Moisés, a gente vai ver que através daquele ato de Moisés ter ferido a rocha, aquilo ali foi, de certa forma, algo que determinou ele não entrar dentro da terra prometida. Um simples ato. Aos nossos olhos, a gente pode ver, é um ato simples, que poderia ter o perdão de Deus. Mas aqui entra uma grande questão. Os líderes, eles não podem ter esses tipos de erros grotescos que as pessoas têm. Então, o líder, ele tem um peso gigantesco dentro da sua vida. Ele vai errar, mas ele não pode errar de acordo com qualquer erro, qualquer situações bobas, ele vir a errar. Existe uma aparência, existe uma imagem a ser preservada diante das pessoas. Então, através desse ato de Moisés, acabou impedindo ele de entrar na terra prometida. E com Salomão foi dessa forma também. E a gente vê que, conforme mostra ali, que a ruína começa no coração de um líder. É diante das maquinações, diante de diversas coisas que aquele líder vai fazendo, pequenas brechas, pequenos espaços. Se a gente pega um pedreiro hoje, no caso do pastor, se a gente pergunta para ele a questão de fazer o muro, a gente sabe que tem que fazer um muro bem feito, não pode deixar brechas nesse muro.
Se deixar brechas nesse muro, acontece que o peso daquele próprio muro vai fazer ele rachar todo. A casa, sim, é a mesma coisa. Interessante que um tempo atrás, uma pessoa muito perto a mim, aconteceu de rachar o muro dele. Uma pessoa construiu um prédio atrás da casa dele e diante do peso daquele prédio começou a puxar o muro dele para baixo. E nisso o muro veio a se abrir. Então começou com uma pequena trinquinha, mas depois de um tempo o muro veio a se abrir. O que ele teve que fazer? Ele teve que desmanchar o muro e fazer novamente. Então assim também representa as nossas vidas aqui na Terra. As pequenas rachaduras, as pequenas brechas são o suficiente para nos derrubar. Nesse caso, a gente vê também o que acontece muitas vezes no nosso meio, pessoas que chegam firmes na presença de Deus, chegam firmes, mas através de uma pequena brecha que vai surgindo ao longo dos anos, essa brecha é o suficiente para afastar ele da presença. Com Salomão foi dessa forma, essa pequena brecha na sua velhice, por mais que ele andou correto, por mais que ele andou certo ao longo da sua vida, ele teve sabedoria, teve conhecimento, mas através desse simples ato, ele inclinou o seu coração para essa atitude. Então, a gente vê o quão é importante uma liderança, nesse caso, liderança e também um propósito. Que tudo aquilo que a gente inclina nossos corações, aquilo lá vai nos dominar. Se a gente começa a inclinar o coração para algo errado, aquilo lá vai nos dominar dia após dia e vai nos consumir pouco a pouco. Com Salomão foi dessa forma e através dessa atitude acabou pecando contra Deus.